A reforma trabalhista provocou a redução de ações de trabalhadores contra empresas. Segundo especialista, a medida está acontecendo porque se o empregado perde a causa, ele é obrigado a pagar os honorários do advogado da empresa. Confira mais detalhes nessa reportagem. De acordo com a nova lei trabalhista, toda vez que um trabalhador entrar com um processo judicial contra a empresa em que trabalha ou trabalhou e perder a causa, deverá pagar, além do seu advogado, o advogado que defendeu os interesses da empresa. Pagar os honorários do advogado da outra parte vale para os dois. Se o trabalhador entra com uma ação e ganha ali o seu pedido, a empresa vai pagar alguma coisa para o seu advogado. E quando ele perde alguma coisa, ele tem que pagar para o advogado da outra empresa. E lembrando que não é o processo inteiro, é cada pedido. Então, um trabalhador que pede danos morais e horas extras e ganha danos morais e perde as horas extras, naquilo que ele ganhou, a empresa vai pagar seu advogado e naquilo que ele perdeu, ele vai pagar o advogado da empresa. A mudança causou uma redução no número de processos trabalhistas em todo o país. De um lado está o receio de perder a ação e ter que pagar os honorários dos advogados da outra parte. Do outro estão os próprios advogados, que se mostram mais cautelosos com esse tipo de processo. Tanto as partes quanto os advogados, eles estão esperando para voltar a propor demandas normalmente, para ver o que é que o tribunal vai fazer. Todo advogado estuda muito, é muito responsável para procurar o processo e se ele tem tempo para ajuizar a demanda, ele não vai fazer isso agora, enquanto a gente está vivendo um momento de incerteza. A reforma trabalhista entrou em vigor há 3 meses. As mudanças atendem ao trabalhador e ao empregador e foram necessárias para ajustar alguns pontos importantes no contrato firmado entre um e outro. Pois é, e para falar um pouco mais sobre esse assunto em específico, a gente vai conversar aqui com a Carla Zanini, ela que é presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Boa tarde. Boa tarde, Natália, boa tarde a todos os telespectadores. Ô Carla, a primeira pergunta que eu te faço é, isso aí de ter que pagar o honorário do outro advogado em caso de perda da causa, isso já acontece na área civil, né? Era esperado que acontecesse também na área trabalhista? Então, isso já acontece na área civil um grande tempo e era esperado sim. Inclusive, era até uma movimentação dos próprios advogados. Por que não os advogados que atuam na área civil, eles recebem os honorários de sucumbência e os advogados que atuam na área trabalhista não recebem os honorários de sucumbência. Então, era sim esperado. Isso é bom? Olha, eu vislumbro como bom. Por quê? Querendo ou não, primeiro é bom para o advogado, tá? Porque o advogado, tanto do empregado quanto do empregador, ele desenvolve um grande trabalho, ele defende uma tese. Então, nada mais justo que ele realmente receber por aquilo que ele trabalhou. E ele foi bom no aspecto da reforma também. Por quê? Querendo ou não, ele colocou um determinado freio. Por que um determinado freio? Eu até explico para os telespectadores. Antes da reforma, infelizmente, vários empregados entravam assim com pedidos absurdos. Jogava o preço lá em cima. Jogava o preço lá em cima. Então, às vezes, a pessoa trabalhava um mês numa empresa e fazia um pedido de 600 mil reais, sabe? Isso é um absurdo, não levava prova. Então, hoje, para o empregado acionar a Justiça do Trabalho, ele realmente vai ter que entrar com consciência e com verdade, sabendo que ele tem que comprovar os fatos. A reforma trabalhista em si, no geral, veio para atender empregador ou trabalhador? No meu ponto de vista, os dois. Eu acho que teve uma harmonia e uma flexibilização, tanto para o empregador quanto para o empregado. Eu queria saber de você, como é que vai ficar essa situação? Porque foram enviadas para o Congresso medidas provisórias que não foram analisadas pelo Congresso e o prazo está terminando. E aí? E aí que nós dizemos ainda num determinado ponto de cautela, eu digo para você, por quê? Tem juízes, por exemplo, do nosso próprio regional, do TRT 18, que estão aplicando a reforma até mesmo com ações ajuizadas antes da reforma entrar em vigor. E tem juiz que fala, não, só vou aplicar a reforma após. Então, nós temos que esperar ainda o TST se pronunciar a respeito das orientações jurisprudenciais. Temos que esperar várias emendas, a própria MP 808 está com um monte de proposições. Então, nós vivemos hoje um momento de cautela, muita cautela. O Carla, nós temos aqui a participação dos nossos telespectadores. Tem um telespectador aqui, que é o Rodrigo, ele disse que foi demitido sem justa causa, que tinha 9 meses de carteira assinada e quer saber se com essas mudanças ele tem direito ao seguro-desemprego. Ele é lá de Palmeiras de Goiás. Então vamos lá, antes de mais nada, a questão do direito ou não de seguro-desemprego depende do tempo que ele tem de contribuição de CLT. Então a gente tem que olhar o histórico dele. Se for só 9 meses, não, agora tem que olhar se ele teve algum período anterior. Mas o que eu acho que vale a gente deixar muito claro para o telespectador é o seguinte, a Constituição ela não mudou.
A CLT, ela alterou 100 artigos, mas o direito a férias continua, o direito da demissão, o direito do acerto, o direito de todos os pagamentos agora mudou, pois é, mudou naquela questão. Eu vou lá e peço demissão do meu emprego, correto? Qual é as vantagens que eu posso ter? O que eu posso negociar com a empresa em relação a FGTS? Como é que fica o seguro-desemprego? O que mudou é o seguinte, hoje, com a nova lei, nós temos uma nova forma de rescisão contratual, que é a rescisão de acordo mútuo, que não tinha anteriormente. E como que funciona essa rescisão de acordo mútuo? As partes chegam, o empregado e o empregador, e falam, olha, eu quero sair da empresa, mas eu não quero perder meus direitos. Eles entram em um acordo mútuo e o que acontece? Ao invés do empregador depositar os 50% do fundo de garantia, 50% por quê? Porque 40% é para o empregador e 10% é para o governo, ele vai depositar 25%, o trabalhador vai movimentar 80% do fundo de garantia dele, vai receber as verbas, algumas pela metade, e vai poder movimentar o fundo de garantia, só que não vai ter direito ao seguro-desemprego. Então, essa é a nova modalidade contratual. Agora, as modalidades anteriores, a demissão por justa causa, o pedido de demissão, a demissão sem justa causa continua da mesma forma, os direitos são garantidos da mesma forma, não teve alteração sobre isso. É muita coisa, vale a pena dar uma lida, dar uma estudada nisso aí, até mesmo para o trabalhador ficar mais consciente, quais são os direitos dele, o que ele pode ou não fazer, né? Carla, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, assim, eu acho que é bom também colocar para os empregadores que estão assistindo o jornal, para eles terem cautela, porque exatamente o que eu comentei antes, todo mundo já tirou direito do trabalhador. Não tirou direito. A responsabilidade do empregador continua a mesma, de guarda de documento, fiscalização e respeito ao funcionário.